E aí, pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre algumas coisas que estão na minha mente. Primeiramente eu quero falar, não sei se vocês já viram no meu vídeo, que eu falava com Jesus, né? Eu falava com Jesus Cristo, ele possuía meu corpo e controlava meu corpo e falava comigo, através do meu corpo. E eu tenho umas lembranças que não sei se foram inseridas, eu tenho lembranças inseridas, cara, na minha mente. Por Deus, eu acho que Deus colocou essas lembranças inseridas, mas eu não sei o motivo dessas lembranças inseridas. Então eu tô aqui pra discutir mais sobre isso. A primeira lembrança inserida que eu tenho é que eu tenho uma lembrança inserida. Não, essa lembrança eu acho que é verdadeira. Da Monique Iose apontando pra mim e falando assim: ah, você tem amnésia. Ela falando assim que eu tenho amnésia. Eu tava no bastidor do CQC. Isso em 2010. Ela falou: você tem amnésia. Essa é a lembrança. Outra lembrança que eu tenho é da Monique Iose. Vestida de noiva e falando pra mim, você acha que eu ia me... ela tinha se atrasado pro casamento que era comigo, e ela falou, você acha que eu ia me atrasar pro meu próprio casamento? Ela falando isso pra mim, na minha frente, eu lembro dela falando isso na minha frente, e tipo, ela casando comigo, entendeu? Mas eu lembro dessa lembrança, dessa pequena lembrança. Outra lembrança que também eu tenho, é que eu tinha 3 namoradas no ensino médio, e eu tinha casado com uma, e aí quando uma pegou o buquê de flores, ela deu pra mim. E ela deu pra mim os buquês de flores. Eu sei quem é. Então eu tenho lembrança de uma garota dando um buquê de flores pra mim. Um buquê de flores que a outra tinha lançado numa igreja pequena. Era da Assembleia a igreja. Era pequenininha, era um casamento pequeno. Então eu tenho essa lembrança desses 2 casamentos que eu tive. Um com a Monique Iose, eu lembro dela falando assim, ela zoando eu. E o negócio da amnésia, esse aí era mais vívido, a lembrança do amnésia é mais vívida, porque é mais plausível, né? Ela falando assim, você tem amnésia. E como que eu fui? Eu fui no CQC porque o Max me levou lá. Eu não lembro muita coisa que aconteceu lá em São Paulo em 2010. Eu só lembro que eu fui pro Legendários lá. Eu tive que ficar de cueca porque Deus manipulou o meu olho e fez ficar branco na minha cara. Então eu pensei que o mundo ia ser deletado, alguma assim, eu ia morrer. E aí ele fez eu ficar de cueca, mas não filmou, entendeu? Não filmou. Tava ao vivo lá o Legendário, eu acho. Não filmou. E o Max João falou assim, cara, você tá pelado, entendeu? Ele falou isso. Aí, mas eu acho que não filmou, entendeu? Eu era criança, eu tinha 12 anos. Outra memória bizarra que eu tenho, essa é pesada. Eu fui estrufado por uma moradora de rua lá na minha escola, no fundamental. Essa é uma história bizarra, que eu acho que é mentira isso aí. Porque é uma memória falsa, cara. Porque se fosse real, ia ter BO, né? Ia ter BO porque eu tenho outra lembrança que a polícia militar tinha enfileirado várias mulheres e tinha perguntado qual que é a que tinha me estrufado, né? Aí eu falei, não era nenhuma delas, né? Não era nenhuma delas. E aí eu beijei uma na bochecha, eu acho. Eu tenho nessas lembranças que eu não sei se é real ou não, entendeu? E a lembrança também de ter estudado com o Zezo, eu lembro de ter estudado com o Zezo. Tipo, por que eu estudei com o Zezo? Aí tem que perguntar pro Zezo. Se o Zezo lembra de mim, se vocês conhecem o Zezo aí, ele provavelmente mora em São Paulo, entendeu? Se alguém conhece o Zezo aí, manda o vídeo pra ele, porque por algum motivo eu lembro dele, cara. Eu lembro do Zezo, ele tinha barba no ensino fundamental. O Zezo do WWE em geral, você não sabe. Zezo, wrestling em geral, que ele tem um canal no YouTube muito famoso de wrestling. Wrestling em geral, Zezo. Aí eu lembro dele, cara. Eu lembro dele. Tem várias memórias que parece que foram inseridas. Essa do Zezo é plausível, entendeu? É plausível, que eu acho que eu estudei com o Zezo. Que mais? Outra memória. Uma memória também inserida também, que a Nilce foi na minha escola. Leon e a Nilce foi na minha escola, também inserida. A Paty dos Reis foi na minha escola também, outra inserida. Eu tenho uma memória inserida também da Ellen Page indo na minha escola. Eu tava jogando Uno. A Ellen Page tava lá, mas isso é inserida, essa memória é inserida. Isso deve ter sido um sonho super foda que eu sonhei e foi inserido. Eu tenho uma memória inserida também que quando eu conheci a Ellen Page, eu desmaiei. Eu dormi. Eu tenho essa memória vívida que eu dormi. Eu dormi quando ela queria cumprimentar eu. Aí eu dormi, cara. Eu dormi do nada. Aí o Mion pensou que eu tava com o Marcos Mion.
Mion pensou que eu tinha morrido. Ele não viu que eu tinha dormido, cara. Eu tinha dormido, desmaiei, porque eu pensei que ela ia botar pra eu dormir. Eu pensei que ela era minha mãe. Isso que era meu pensamento quando ela, em vez de me abraçou. Mas então eu tenho essas memórias que não existe, cara. Porque, tipo, não é plausível que o Mion fez eu encontrar a Ellen Page, cara. É plausível, né? Porque ela existia em 2010. Era em 2010 que eu tecnicamente iria encontrar a Ellen Page, porque eu encontrei o Marcos Mion em 2010. Tem outras coisas que eu queria contar também. É que teve uma vez que teve um... Isso aí é real, essa memória é real. Teve um menino morador de rua que eu acho que ele tava pedindo dinheiro pro Marcos Mion. Aí o Marcos Mion falou grosso com ele, falou: vai pro orfanato, cara. Vai pro orfanato, cara. É melhor que você ficar aqui na rua. Aí eu falei: não, Mion, lá ele sofre. Aí eu tive que chamar o guarda lá. Lá ele sofre. Aí o menino falou assim: você já frequentou orfanato? Porque você fala igualzinho como se... Você fala do sofrimento, da tortura, né? Da tortura do orfanato. Parece que você viveu o orfanato. Aí eu falei: não, é porque as pessoas sofrem racismo. E você é negro, eu sou negro. Eu já sofri racismo. Aí eu tive que falar isso. Aí tem uma vez que eu fui na CIA aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E com o Marcos Mion, ele nunca tinha ido no shopping em Campo Grande. E... ele nunca foi pro shopping Campo Grande. Aí eu fui lá com ele. E aí eu falei assim: vamos lá, Mion, eu vou fingir que eu roubei umas roupas pra ver se eles são racistas, entendeu? Aí eu fingi que eu roubei umas roupas lá. Aí pra ver se eles são racistas. Aí eu falei lá que eles... que o racismo existe. Eu tava fazendo um teste, né? Teste pra ver se a CIA é racista, né? Aí eu fiz um teste, assim, em real life. Eu fiz um real life, assim, sem câmera, entendeu? Com o Marcos Mion. Eu falei: vamos fazer uma pegadinha, né? Qualquer coisa, você denuncia a loja e já te ganha dinheiro por processo, né? Aí eu e o Mion fez essa pegadinha. A gente foi lá no Shopping Campo Grande. Isso é plausível, entendeu? Tem que perguntar pro Marcos Mion se ele me lembra de mim. Em 2010, cara. Mas como que a gente vai chegar nele? Nunca a gente vai chegar nele. No Zezo pode chegar no Zezo, mas no Marcos Mion nunca. Tem que também achar meus amigos, entendeu? Porque meus amigos sabem que se eu fui pra São Paulo e teve essa vivência. E falar com a Monique Ozzy também. Se ela lembra de mim no CQC. Então, coisas assim que eu lembro que parece muito bizarro, entendeu? São memórias que eu acho que algumas delas são misturadas com sonhos. E aí tem a memória do peixinho dourado da Careca TV falando assim: olha, Natan, achei o peixinho dourado. Ela falando meu nome é Natan. Essa é a memória que eu tive. Aí tem a memória também do Marcos Mion falando assim: fica tranquilo que a gente vai adotar você. Mas no final das contas ele nunca me adotou, entendeu? Porque eu tinha chorado na frente deles que eu queria ser adotado, que eu queria ser uma estrela, cara. Eu queria ser apresentador, né? Ele ia apresentar, o Marcos Mion ia mostrar na TV. Mas aí Jesus não deixou, entendeu? Jesus... Sei lá quem foi, cara. Eu não sei quem controla o céu. Só sei que alguém super poderoso fez um clarão na minha mente. O meu olho ficou claro. E eu tive que tirar as roupas. Falou: você tem que tirar as roupas. Senão o universo vai ser deletado. Esse que era o Lúcifer falando comigo. O Lúcifer falou comigo isso. Eu lembro que era o Lúcifer falando. Aí eu tive que tirar as roupas. Aí no final das contas eu nem apareci na TV. Eu só lembro, eu conversei com o Rafinha Bastos, o Marco Luque e o Salutai sobre piadas, assim, eu tava fazendo várias piadas, entendeu? Aí eles ficaram assim: não começa a anotar aí. Aí, tipo, eu falava assim: anota aí, porque essa piada é boa, entendeu? Aí o Marco Lucas, entendeu? Tipo, eu falava: anota aí, Marco Lucas, entendeu? Anota aí essa piada é boa. Aí eu fazendo várias piadas pra eles anotarem, entendeu? O trio lá do CQC. Aí teve outra memória também, que eu fui nos Barbichas, conheci os caras do Barbicha. Aí eu falei pro Anderson que eu não sabia imitar velhinho, entendeu? Aí ele tentou me ensinar a imitar velhinho, entendeu? Aí eu falei que eu queria ser ator, né? E trabalhar nos Barbichas, né? Mas isso nunca aconteceu. Mas tipo... eu lembro que eu conheci os Barbichas.
Eu lembro que eu conheci o pessoal do CQC, Rafael Cortez, entendeu? E aí a Mônica falou que eu era um gênio, entendeu? Que eu era um gênio porque eu sabia as piadas, entendeu? Etc. Sei lá, eu não lembro das minhas piadas de lá. Eu sei que eu ficava falando muito, entendeu? Aí eu lembro que eu tava no carro do Marcos Mion, aí eu ficava falando pra ele da Ellen Page, que eu gostava da Ellen Page. Eu queria conhecer a Ellen Page. Aí eu lembro de conhecer o Malu Magalhães e o Marcelo Camelo. O Marcelo Camelo ficou bravo, que pensou que eu ia roubar a mulher dele. Pensou que eu ia roubar a Malu Magalhães. A Malu Magalhães ficou sorrindo pra mim, porque eu falei pra ela... Porque eu, tava tendo um insight que, tipo, o Marcos Mion tinha que casar com a Malu Magalhães, porque a Malu Magalhães, pra vocês não sabem, ela gostava do Marcos Mion. E aí Jesus ficava falando pra mim que a Malu, ela acariciava o Mion, porque ela gostava dele. Isso no VMB, eu acho. Isso no VMB. Aí eu falei pra Malu que a Malu tinha que casar com o Marcos Mion ou comigo. Aí eu falei, casa com o Marcos Mion. Aí eu fiquei chorando lá, casa com o Mion, porque você é a alma gêmea dele. Aí a Malu, ela não fez nada. Mas ela achou eu legal, entendeu? Essa é uma memória que eu tenho também da Malu Magalhães. Que mais? Outra memória também que eu tenho, essa é real. Eu tava conversando com o Major Pex, aí, tipo, Jesus me possuiu. Aí o Major Pex falou assim, você tá falando com quem? Aí eu falei, eu tô falando com Jesus, você não consegue falar com Jesus? Fala assim, Jesus, você tá aí? Aí ele falou, Jesus, você tá aí? Aí Jesus respondeu, tô, né? Aí eu falei assim, fala pra Jesus, pergunta pra Jesus se você vai pro céu. Aí ele falou assim, Jesus, eu vou pro céu? Aí ele falou, vai. Aí ele ficou alegre porque Jesus possuiu ele e falou que ele ia pro céu, né? Ele ficou alegre. Porque ele é uma boa pessoa. E aí, tipo, outra memória que eu tenho no mercado onde eu trabalhava, as pessoas tinham poderes. As pessoas tinham poderes do Espírito Santo. E aí, elas falavam assim sobre uma surpresa. Falando assim, não pode estragar a surpresa. Surpresa, não sei o que é surpresa. Aí eu nunca entendi o que significa essa surpresa. Aí ou a surpresa significa a tortura que eu sofri. Eu fui torturado porque machucou. Eu senti dores durante essa experiência... espiritual, que eu tive uma experiência espiritual. Eu senti dores fodidas e fui zombado. Ou a surpresa que eu vou pra São Paulo, entendeu? Mas aí, o último vídeo que eu vi no Purgatório, que era um vídeo que aparecia uma tela no meu olho, era Fátima Bernardes falando que eu tinha que estudar pro Enem, porque eu tenho QI alto, como meu QI é alto, que eu sou inteligente, que eu tenho que estudar pro Enem, que eu sou inteligente pra caralho e consigo passar em medicina porque eu sou foda. Esse era o recado que a Fátima Bernardes fez pra mim, que, tipo, é foda porque não dá pra saber se foi um deepfake que Deus criou pra mim ou era a Fátima gravando. Eu acho que foi um deepfake que Deus criou. Porque a Fátima não ia gravar, apesar que o vídeo não foi tão longo. Tipo, ela conseguiria gravar um vídeo desse. Mas, tipo, ela gravou assim, pra que ela ia gravar um negócio pra mim, entendeu? Não faz sentido. Só porque, de bom grado, né? De bom grado que ela gravou. Porque o vídeo, assim, é meio longo, tipo, 20 minutos que eu vi ela. Eu vi ela uns 15 minutos. Ela falando sobre mim. Aí ela falando assim, o meu purgatório vai demorar 477 dias, alguma coisa assim. 427. Aí ela citou o purgatório dos meus amigos também. Purgatório do Pink, tipo, o Pink que é um cara do canal aqui. Outra memória também que eu tenho é do Pink, cara, que eu tava na escola. E a gente tentava empurrar o Pink, mas ele era forte, ele não conseguia. Ele era forte, ele não ia pra frente. Ele não ia pra frente porque ele era forte, porque ele era pesado. Aí a gente tentava empurrar o Pink, a gente não conseguia empurrar ele. Isso é uma memória que é plausível, entendeu? A gente brincando na escola sobre de empurrar, né? De empurrar. Outra memória também é de gramado, ter gramado no pátio da escola também. Eu não sei se teve gramado, se tiveram que reformar o gramado na escola, que colocaram gramado em toda a escola.
Aí eu lembro que colocaram o gramado em toda a escola e tiraram tudo. Eu não sei o que aconteceu. Só sei que tiraram o gramado da escola. Tinha um gramado, tava no pátio. Era tipo no pátio, aí tiraram o gramado e colocaram cimento normal. Eu não sei, eu não entendi muito bem. Mas eu tenho essa lembrança que tem um momento na escola que tava com o pátio inteiro tava gramado. Essa é a memória que eu tenho. Então, eu tenho várias memórias assim. Não sei se vocês já tiveram essas memórias, cara. São memórias assim, bizarras, entendeu? Eu não entendo, cara. As memórias mais vívidas é da Mônica apontando pra mim e falando assim: olha, você tem amnésia. Essa memória vívida que eu tenho. E só isso, porque foi em 2010, a gente tá em 2025. Foram 15 anos. Outra memória vívida que eu tenho é que teve uma live que eu tava com Miyamoto Otaku e o Insano77. A gente tava conversando. Aí eu comecei a falar sobre purgatório. E eu não sabia nada sobre purgatório. Aí eu fiquei falando assim, eu fiquei mostrando assim com a mão. Eu falei assim, não, aqui a gente tá no céu. Aí a gente vai pro céu, como a gente vai pro céu? Com uma escada. Então você tem que ir pro céu com a escada, você tem que ir pro purgatório. Aí eu ficava explicando o que é purgatório dentro da live, da live stream. E aí o Miyamoto tentava falar assim, mas se a gente não consegue ir pro céu, indo pro céu, estando no céu. Aí eu falei, não, porque você tem que ir pro purgatório, que não sei o que, você tem que ir pro purgatório, a gente já tá no céu, você tem que ir pro purgatório. Então você tem que ir pro purgatório, assim que eu falei. Aí o Insano só ficava olhando assim, e o Insano falava com o São Marcos, porque ele era de touro. Todo cara que é signo de touro fala com São Marcos. E o Miyamoto, ele era de peixe, ele falava com São Pedro. E como que o que eu acho mais interessante é o signo, cara. Como que eu sei o signo deles? Cara? Só se eles falaram o signo errado pra mim. Como que eu sei o signo do Miyamoto Otaku e do Renan? Você pode falar assim, você perguntou pra eles, eles responderam, né? Mas é uma memória muito antiga, cara. Eu lembro mais por essa memória que eu tive com ele, que é essa experiência espiritual que eu tive com eles com eles dois, entendeu? Que o Miyamoto falava com São Pedro e o Renan não. O touro do Samuca falava com São Marcos, que ele tinha que falar com São Marcos. Aí, tipo, era bizarro. A primeira vez que eu falei com eles não lembravam, assim, tipo... Eu falei, vocês conseguem falar com o Espírito Santo? Eu falei assim... Não, eu perguntei pra eles... Você sabia que aqui é o céu? Assim que eu falei pra eles. Aí eu comecei a falar com o Espírito Santo, falar com Jesus, né? Aí ficaram assim, caramba, tipo, eu não sabia, tipo... Porque o que eu acredito é o seguinte... ou aqui a gente tá no céu e todo mundo que morreu... Por exemplo, uma pessoa morreu... Ela tá na fila de espera. Aí ela vai vir pra esse universo, esse mundo. Ou a gente vai ser teletransportado para outro mundo. Tem duas possibilidades. Ou a gente vai ser teletransportado para outro universo, para outra terra. Ou as pessoas mortas vão vir pra essa terra. Aí era tipo a visão que... O que eu entendia, que Jesus me falava, é que aqui era o céu, entendeu? Então, mas aqui é a terra. Porque as pessoas morrem. Se aqui fosse o céu, aqui as pessoas não iam morrer. Entendeu? Mas aí, tipo, a minha visão é o seguinte... Eu não tenho uma visão concreta, eu não sei de nada. Só sei que a gente vai ser teleportado. E eu não sei pra onde. Ou as pessoas vão vir pra cá, pra essa terra, ou a gente vai ir pra outra terra, né? Mas isso aí é mais filosofia, né? Vamos pro concreto aqui. Outras coisas. Que mais que eu tenho a memória? Eu tenho a memória do Pink, cara. Do Pink que eu estudava na escola com ele. Que o Pink era um cara aí que... ele frequentava o canal, o Pink. Aí eu tinha a memória dele que ele usava óculos, assim, um óculos escuro lá na escola. No recreio ele usava. Mas ele ficou pouco tempo com a gente. Ele não ficou muito tempo. Ele ficou acho que 6 meses com a gente. E ele saiu, cara, da escola. Aí ele era de Cuiabá, entendeu? Ele era de Cuiabá. Mas eu não lembro muito dele estando na escola. Eu só lembro que a gente tentava empurrar ele e ele ficava com um sorriso assim. Aí ele ficava com o óculos escuro dele e sorria assim, engraçado. Ele tinha um sorriso engraçado. O Pink tinha um sorriso engraçado.
E a gente ficava brincando, a gente gravava vídeo na escola. Eu lembro dessa memória também. A gente gravava vídeo na escola, assim. O nome do programa que a gente criava era Amigos de FTP. Que eram uns vídeos que a gente gravava na escola. Aí a gente ficava brincando e tal. Outra memória também bizarra que eu tenho é que tinha um cara, uma criança, com tipo um tumor cerebral. E ela tinha um rosto estranho. Ela tinha um rosto assim deformado. E ele era nosso amigo, entendeu? Aí a gente, o apelido dele era Olhinho, cara. Era Olhinho. Eu não sei se vocês já encontraram esse cara. Era um cara que tinha uma deformidade. Ele tinha tipo uma elefantíase no rosto. E ele era nosso amigo. E aí a gente gravava os vídeos. E ele não podia aparecer, entendeu? Porque ia pro YouTube, aí ia ficar feio. Aí o meu amigo, o Luiz Felipe, falava assim: abaixa o vídeo que o Olhinho tá ali, ele vai aparecer no vídeo e vai ficar ruim pro YouTube, né? O pessoal não vai gostar. Aí o Andrias, meu amigo Andrias, ele abaixava a câmera pra não mostrar o Olhinho, né? O nosso amigo. Aí eu lembro desse cara. Eu não sei se o Zezo lembra. Se o Zezo do WWE em geral lembra desse cara. Mas isso eu tenho a memória dele. Eu tenho a mesma memória do Zezo do que com esse cara que tinha deformidade no rosto. Eu lembro mais do Zezo. Eu cumprimentava o Zezo. Eu lembro de uma vez que cumprimentei o Zezo. Teve uma vez que o Zezo, a gente tava brincando de WWE. Aí eu bati a cabeça no chão, cara. No chão e machucou a cabeça aqui, cara. Eu tive que ir na enfermaria colocar gelo, cara. Aí eu começava a rir, cara, e doía. Aí eu pedi permissão pra professora trocar o Pink de sala, porque ele tava doendo minha cabeça. Eu machuquei a cabeça. Essa é uma memória bizarra, porque o Pink falou que ele é 10 anos mais novo que eu. No última live que eu fiz, o Pink veio e falou assim: cara, eu sou tipo 5 anos mais novo que você. Mas eu lembro dessa memória, que o Pink teve que ir pra outra sala, porque eu tava rindo, tava doendo minha cabeça. E o Zezo tinha me machucado. E aí a gente tava discutindo assim, tipo, quem fez o bot. Aí o Zezo falou: não, fui eu que fiz o bot. Aí eu falei: não, fui eu. Aí eu falei: foi você que fez o bot, porque eu e o Zezo tava rindo. É porque eu tava rindo e ele tava rindo. E aí eu pulei errado e eu bati a cabeça no chão, cara. Eu lembro de ter machucado a cabeça. Aí demorou 2 semanas pra parar de machucar a cabeça, mas quando eu recuperei, eu senti que eu era mais inteligente, assim. É porque eu acho que quando a gente sofre um dano cerebral, a gente fica mais inteligente, né? Às vezes a gente fica inteligente. Aí eu machuquei, eu tive um galo. E eu machuquei a cabeça, mas quando fui recuperando, eu fiquei mais inteligente. Eu percebi que eu tava mais atento, sei lá. E foi o Zezo que me machucou. Não lembro se ele lembra dessa história. Outra memória também que eu vi no terceiro olho era tipo o Zangado e o Zezo conversando também juntos. Não sei se eles já fizeram vídeo juntos, mas eu vi eles conversando. Eu acho que é só isso. Quando eu vou lembrando, aí eu vou falando pra vocês, entendeu? Pode escrever nos comentários suas dúvidas aí. Eu vou lembrando aqui e aí eu vou lembrar das memórias e a gente vai tentar construir a minha memória, meu palácio da memória. Tipo, a gente vai tentar descobrir a verdade sobre o meu purgatório, que eu tô tentando descobrir. E eu não tô conseguindo achar respostas para essa pergunta. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir, dê joinha. Até mais.